Oi, então eu vim aqui comentar o livro Para uma Menina com uma Flor, do Vinícius de Moraes. É um livro de crônicas que eu li aqui nesse volume, no volume 2 do box da Nova Fronteira, que é esse box com a obra completa do Vinícius de Moraes. E aí, nesse livro, a gente encontra crônicas publicadas entre 1941 e 1966, em diversos periódicos. E aí, esse livro já foi publicado anteriormente, né? Foi feita uma seleção de algumas crônicas do Vinícius, publicadas como esse livro Para uma Menina com uma Flor. E aí, nele, a gente vai ter o Vinícius cronista, relatando episódios cotidianos, episódios banais, episódios relacionados com a existência, um pouco mais profundos, um pouco poéticos, alguns nem tantos, mas você percebe os temas que atravessam a poética do Vinícius se repetindo e se reproduzindo aqui numa forma de escrita mais rápida, mais ágil, né? Porque a crônica exige isso, assim, que seja uma leitura rápida, que é feita entre outros textos e outras notícias jornalísticas. E aí a gente vê aqui um Vinícius compartilhando com a gente um pouco do cotidiano dele, e o que mais me chama a atenção na temática é quando o Vinícius compartilha de pessoas próximas a ele, né? Assim, ele traz algumas pessoas no sentido de fazer um elogio e de fazer uma homenagem a algumas pessoas que ele admirava e que ele gostava muito. E em alguns momentos ele fala da perda dessas pessoas, né? Da morte, a morte de algumas pessoas, como ele recebeu. Ele fala de alguns elementos um pouco sobrenaturais, o que perpassa as temáticas do Vinícius, inclusive a sua poética, né? O Vinícius é esse poeta que, apesar de ser considerado, de ser chamado poetinha, ele na verdade era um poeta imenso, assim, que no início de uma escrita poética ele trazia questões existenciais muito profundas, mas nas suas crônicas ele é esse escritor mais acessível, embora por vezes ele ainda traga um certo resquício de uma escrita mais elaborada. De forma geral, os textos são mais acessíveis, né? Por serem crônicas. E aí foi interessante ter contato com a escrita crônica de crônicas do Vinícius, porque eu estou lendo a biografia dele, escrita pelo José Castelo, né? O Vinícius, o Poeta da Paixão, essa daqui. E aí a gente vê o Vinícius falando sobre episódios que o José Castelo conta pra gente que fazem parte da biografia do Vinícius. E aí a gente escuta aqui nas crônicas o próprio Vinícius relatando esses episódios e é bastante interessante. Então, crônicas é isso, assim, é para você ir degustando diariamente. E aí todo dia eu li uma crônica desse livro e era bem legal quando eu ouvia o Vinícius contando esses casos que o José Castelo conta na biografia dele. Então a gente tem um pouco de tudo daqui do Vinícius músico, do Vinícius diplomata, do Vinícius poeta, do Vinícius cronista, do Vinícius, enfim, humano, com todas as suas angústias, com todos os seus amores. O Vinícius apaixonado também se faz bastante presente aqui. Então é um livro para quem não é muito próximo da escrita do Vinícius, talvez seja uma forma de se aproximar. Uma recomendação bastante interessante para uma menina com uma flor. Essa é a minha recomendação de início de leitura dos escritos do Vinícius. Eu pretendo continuar lendo, pretendo ler de forma aprofundada toda a poesia do Vinícius, né? O primeiro volume desse box da Nova Fronteira é todo com os livros de poesia dele, e eu pretendo me apropriar da poesia do Vinícius, mas é algo que eu quero fazer aos poucos. Já li uma coisa ou outra, mas enfim, agora quero me dedicar, quero me debruçar um pouco mais sobre os escritos do Vinícius, mas eu decidi começar pelas crônicas e foi interessante para mim, né? Compartilhando aqui com vocês. E é isso, até o próximo vídeo.